Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o magnífico Evangelho segundo o Espiritismo, que são passagens dos Evangelhos, que são bem conhecidos de todas as religiões cristãs, sempre à luz da doutrina espírita. Nós estamos no capítulo Sede Bons, é isso? Sede bons? Não, sede perfeitos, é mais do que bom. Sede perfeitos, capítulo 17, e hoje nós vamos falar sobre os bons espíritas. Então, sem demora, vamos para o texto. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita, como o cristão verdadeiro, pois que um mesmo é que outro. O espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações não lhes aprendem as consequências, nem o alcance moral, ou, se os aprendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribuir isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma e é de onde lhe vem toda a força, porque a fazer direito à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo, oculto ao vulgo. Então a gente pode começar, né? Que o Espiritismo não veio inventar nada novo, na verdade se assemelha ao cristão verdadeiro, mas preste bem atenção. Quando a gente fala de cristão verdadeiro, nós não estamos falando das religiões cristãs com todos os seus problemas, as suas manchas, os seus erros. Nós estamos falando dos primeiros cristãos ou aqueles que seguem a Jesus, né? Eu nem devia chamar cristão, podia chamar Jesusão. Entende? Que é com a pureza dos ensinamentos de Jesus e não com tudo aquilo que a partir, né, que o catolicismo, por exemplo, virou a religião oficial, começou a ser deturpado e colocado um monte de baboseira, e a gente vê hoje a distância que as religiões cristãs têm de Jesus. Nós vimos isso especialmente no meio político brasileiro, onde as religiões resolveram tomar um lado e fazer e pregar tudo aquilo contrário que Jesus fazia e pregava, né? Então a gente percebe, tem que distinguir. Tá? Então que o Espiritismo não é nada diferente do que Jesus veio ensinar. Então o Espiritismo não está criando nada de novo, só que ele não tem alegoria, não tem nenhuma, como que se diz? Falsa interpretação, porque não tem nenhuma alegoria, não tem nenhuma, onde é que está? Não tem alegoria, exatamente, não tem alegoria. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Então o Espiritismo é claro, cristalino, tranquilo, não veio inventar roda nem nada, é uma ciência de observação e uma filosofia, né? Não é uma religião, não é uma religião constituída, ele tem o papel de nos conectar a Deus, né? Por outras razões, menos por ser uma religião. Ninguém precisa ser batizado no Espiritismo, excomungado depois na hora de morrer, ou casar no Espiritismo, sabe? Não tem hierarquia, não tem nenhuma obrigação de absolutamente nada. É algo que a gente pode fazer tendo religião ou não tendo religião alguma, né? Então é isso que diz esse primeiro trechinho. Será então necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhe apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observam, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar de maturidade do senso moral, maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. É um resumão do que é o espiritismo e do que é ser espírita,
né? Que não tem nenhum segredo, nada extraordinário, né? O oculto é muito claro e não requer que as pessoas sejam extremamente inteligentes, ocultas, ou letradas, ou formadas naquilo outro para compreender. Todo mundo pode compreender, especialmente os mais moços, né? Que apenas saídos da adolescência apreendem, né? Compreendem todo o significado do espiritismo. Então, você só precisa ter olhos, só precisa estudar para saber a parte material de ciência, e a parte essencial exige um pouco mais de sensibilidade, o que a gente pode chamar de maturidade do senso moral. De novo, que não depende de idade, de grau de instrução, você pode ser analfabeto e pode ter um senso moral elevadíssimo. Tá tudo certo, mas vamos continuar o texto. Alguns ainda muito tenazes são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra, a névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com os seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Tem a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo, noutra existência. Eu parei um pouquinho a leitura aqui, porque vem falar sobre os espíritas imperfeitos, né? Que é a grande maioria que se diz espírita, né? A grande maioria que tem a crença nos espíritos como um simples fato, que isso não modifica a sua vida, não pensa muito na doutrina como algo que lhe muda, né? Que consegue mudar aí o seu destino, o seu proceder na vida. São atraídos muito pelos fenômenos, e quando passam os fenômenos, querem novos fenômenos. Então aqueles que estão sempre em busca de coisas extraordinárias o tempo todo, porque acham que estudar a doutrina espírita é um troço chato, monótono, né? Então enche o saco dos espíritos para que sempre produzam fenômenos e venham com comunicações e falam coisas extraordinárias. Se esquecem de estudar a rica doutrina espírita que, assim como você, eu estudo, e a gente descobre assim um universo inteiro a cada palavra, a cada página, né? Estes são os espíritas imperfeitos. Mas aí o texto continua falando sobre o espírita verdadeiro, até para diferenciar um do outro, né? Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito, que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Pronto, a gente acabou de saber o significado, né, do que é ser espírita verdadeiramente. Então vamos rever, porque essa é a parte mais importante do texto. Nem perfeito a gente sabe que todo mundo é, mas assim, o verdadeiro espírita, o verdadeiro e sincero espírita não é aquele que é superior aos outros, tá? Bem diferente disso. Mas sim aquele que se esforça por ser melhor. E aí tem essa frase grifada. Eu vou grifar aqui para você ver. Reconhece-se, lembra disso. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral
e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações, mas não é aquele que sabe mais decora o livro dos Espíritos, ou que é dirigente de casa espírita, ou de que é médium que trabalha todo dia, ou é aquele que faz caridade, faz a sopa todo dia. Não. É aquele que se reconhece pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega contra suas más inclinações. Então isso resume que a doutrina espírita serve absurdamente não como uma autoajuda, e sim como um fator de transformação do homem, do ser humano, nessa existência e no mundo espiritual e nas próximas existências, né? Diz também que o verdadeiro espírita se acha num grau superior de adiantamento moral, ou seja, pensa mais nos outros do que em si mesmo. O espírito domina muito mais os seus pensamentos do que a matéria, ou seja, não é materialista, então isso é fato, né? E que tem uma melhor percepção do futuro. E que os princípios da doutrina, tudo isso que a gente estuda, faz a gente vibrar, né? As fibras nos empolga, coisa que nos espíritos imperfeitos isso nem mexe, né, com a pessoa. Eles estão atrás de rituais. Então, vai no centro, toma passe, assiste palestra, toma água fluidificada, volta para casa. Mas nada do que foi dito naquela palestra ou naquele estudo lhe empolga. Aliás, acha isso muito chato. Vai achar legal se tiver uma comunicação no espírito que fala uma baita de uma barbaridade ou alguma coisa muito doida. Então, assim, o verdadeiro espírito é aquele que é tocado no coração e que aí inabalável se torna a sua fé raciocinada. É como um músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outros apenas ouve sons. Linda definição, né? Tanta gente que vai a concertos, a recitais, a shows e fica mais tagarelando do que ouvindo o artista, né? Do que sentindo, enquanto outros se derramam, se debulham em lágrimas, sentindo toda aquela música. Então, o verdadeiro espírita, né? Se a gente pode fazer uma analogia, é aquele que vai para um concerto de música, preste atenção, se emociona, aquilo invade a sua alma e transforma. O outro vai lá só levar o corpo, né? Então, é muito legal. E aí, nesse finzinho, enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, né? O outro apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem a firme vontade. Lindo demais. Assim é o verdadeiro espírita. Será que a gente é um espírita fake? Será que a gente é um espírita imperfeito? Mas para ser espírita tem que ter nascido no meio espírita? Nunca. Não, jamais. Você pode ter conhecido faz 5 minutos a doutrina espírita. Se aquilo mexe com sua alma e que você decide que isso realmente faz todo sentido e que você vai usar isso na sua vida inteira para se melhorar, bem-vindo, você é o verdadeiro espírita. Agora, se você é aquele espírita que só vai para levar o corpo no centro toda semana, nasceu no meio espírita, toma água fluidificada, recebe passe, o que a gente chama de passe, né? Mas isso não mexe com a sua vida, não transforma a sua vida de jeito nenhum, desculpa, você é o que os espíritos nos indicam aí como espírita imperfeito. Aí, todas as informações estão ao nosso dispor. Os estudos aqui desse canal, por exemplo, todas as obras fundamentais que são livres, você pode baixá-las, até na descrição aqui tem onde você consegue baixar, não precisa gastar um tostão com isso, estão livres à sua disposição. Basta você querer, e se isso fizer sentido para você, bem-vindo pelos apaixonados pela doutrina espírita, não é para o romance espírita, pela doutrina espírita. Somos todos apaixonados. Lindo, né? No próximo capítulo nós vamos compreender um pouquinho mais sobre a parábola do semeador. Eu te espero como sempre e muito obrigado pela sua gentil e carinhosa presença. Até o próximo episódio.